paz do Messias chamado Cristo Jesus. Para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. E nessa noite eu quero falar para todos vocês que não vão por falsos ensinamentos, por falsos conhecimentos, por muitas heresias, que muitos falsos hereges e muitos falsos mestres e muitos falsos líderes ensinam. O caminho não é por aí. O caminho é pela verdade de todos os que pregam e anunciam a vinda e a volta do Messias chamado Cristo Jesus. E também não dê atenção a essas heresias, porque a Bíblia Sagrada, ela é o mapa do piloto. O que é o mapa do piloto? É de para uma pessoa que lê, acredita, reflete, pensa em tudo o que fez nesta vida e se arrepende, crê, se batiza e permanece no Evangelho para sempre, será salvo. E a Bíblia Sagrada, ela contém muitas condições para os seres humanos, porque ela é a palavra de Deus. Porém, se ela não fosse a palavra de Deus que contida nela, para todos os pecadores, venham acreditar, venham crer, venham se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas, venham a reconhecer que estão errados e venham a pedir perdão e não praticando mais as más ações e voltando por livre e espontânea vontade para o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, crendo nele e acreditando, porque ele disse que jamais lançaria fora os que o Pai envia até ele e os que vão até ele. Jamais. Ele está pronto, de braços abertos, para receber qualquer um que se arrepender dos seus maus caminhos e voltar para ele. Então, a Bíblia Sagrada, ela contém a mente de Deus, porque ela é a palavra
de Deus. Ela é a bússola para o piloto que está perdido, para dirigir sua vida, seu caminho correto. Ela é o mapa do viajante, aquele que espera chegar, fazer a sua viagem e chegar com segurança aonde ele quer chegar. Porém, a Bíblia, ela é o mapa do viajante, é o caminho para levar você até os céus. Porque o Messias chamado Cristo, Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. A Bíblia Sagrada, ela é a espada do soldado. Ela é a espada do soldado, porque é o ser humano que lê, medita, pensa e reflete muito bem nas palavras desse livro sagrado. Está lutando contra principados, potestades e as forças do maligno. Porque não é contra a carne e nem o sangue que nós lutamos, mas sim contra principados e potestades, contra as forças das trevas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, por que a luta de muitos que acham ser superior aos primeiros apóstolos que vieram, pregaram a palavra de Deus, anunciaram, vieram unidos no único propósito de tornar conhecido a palavra de Deus, o Evangelho, porque o Senhor Jesus Cristo, ele disse: vão pelo mundo, preguem o Evangelho a todas as pessoas. Todo aquele que crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Porém, a luta nossa é andar por este mundo, aonde chegarmos, somos um viajante que prega as boas novas, as boas notícias do reino dos céus. E aquele que crê, se batizar, será salvo. Palavra do Senhor Jesus Cristo, que não pode ser mudada, e nem revogada, e nem anulada, e nem cancelada. Porque também ele disse: ainda que o céu e a terra passe, as minhas palavras jamais passarão, ficarão para sempre. No meu coração, na minha mente, e no teu coração e na tua mente. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, por que esses que se acham-se ser
tão superior a os primeiros apóstolos que vieram e pregoaram a palavra dele, do Filho do Homem, e querem mudar a Bíblia Sagrada, dizendo que isso está errado, falando que o nome de Deus não é Deus, é Iau, falando que o nome de Deus não é Deus, é Elohim. Olhem e ouçam com bastante atenção que até mesmo essas pessoas falam que o nome de Jesus não é Jesus, é um Deus porco, porque o nome dele é Yahshua Mashiach. Meus irmãos, eu não desconcordo, porque eu não desconcordo, mas eu sou brasileiro, você também é brasileira, e fala português. Você não fala idiomas latim, aramaico, hebraico. Você não fala, você não tem esses idiomas, você não consegue falar. Você fala português, você só entende português. Então, o nome do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso foi traduzido em várias línguas, em vários idiomas. Na descida do Pentecoste, em Jerusalém, os discípulos estavam reunidos em casa. E dali em diante, aconteceu que um vento muito impetuoso entrou na casa e encheu a casa. E foi repartido línguas. E cada um viram sobre suas testas. E eles começaram a falar, cada um, no seu, em vários idiomas. E eles entenderam. Os que tinha muitos que não eram judeus em Jerusalém, que estavam lá. E eles precisavam ouvir os seus idiomas. Então o Senhor repartiu vários idiomas. Os apóstolos falaram, cada um, em outras línguas. E aquele povo, aquela multidão de gente, entendiam os seus próprios idiomas. Meus irmãos e minhas irmãs, a Torre de Babel também foi construída depois do dilúvio. Eles não queriam, o povo não queria se espalhar, povoarem a terra. E eles começaram a fazer tijolos, reunidos, um único idioma na terra. Aí então começaram a fazer tijolos, reunidos, queimaram os tijolos, não tinham cimento, mas usaram argamassa para construir a Torre de Babel.
para tocar os céus. Então o Senhor nosso Deus disse: não é bom. Esse projeto não é bom. Precisamos descer lá embaixo e confundir a linguagem desse povo. Então o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso desceu, mas o seu Filho e o Espírito Santo de Deus, ele desceu, os três, e ali confundiu o idioma deles. E ninguém mais entendia o que o outro falava. Então, a torre, que era uma torre, não foi mais construída, ficou pela metade. Os planos daqueles homens foram de água abaixo, porque o propósito do Senhor nosso Deus é muito maior do que o dos seres humanos. Muito maior do que o dos seres humanos. Repovoar a terra e vários idiomas, várias línguas ali foram também falados. Ninguém mais entendia o que o outro falava. Então eles se espalharam. Resolveram se espalhar, tribo por tribo. Então a terra foi povoada e todos os seres humanos na face da terra têm suas culturas e os seus idiomas. Então, meus irmãos, não se enganem. Deus é Deus no meu idioma e no teu idioma. Deus é Deus. Deus é tudo. Pode se levantar quem quiser se levantar para tentar anular o nome de Deus da história. Não vai conseguir. Porque ele não está lutando contra seres humanos, está lutando contra Deus. E não há nessa terra, desde o princípio, quem lutasse contra Deus e permanecesse. Não permanece, não prevalece. Porque Deus, ele é o soberano, o Altíssimo, que fez tudo e todos, e conhece tudo e conhece todos, e sabe de toda a história dos seres humanos. A serpente, no Éden, lutou contra os planos de Deus na vida dos dois casais, Adão e Eva, mas não conseguiram destruir os planos de Deus na vida dos dois não conseguiram. Porque o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, ele disse: porém inimizade entre a descendência tua e a descendência da mulher. Porém a tua descendência morderá o calcanhar dos descendentes dela, e o descendente dela esmagará a tua cabeça. Então, o Filho do Homem, Jesus Cristo de Nazaré, o Messias, o Salvador de todos, ele disse no deserto, 40 dias, 40 noites,
com fome. Então chegou-se a ele o tentador, o diabo, o Lúcifer, e disse: se você é mesmo o Filho de Deus, transforme essas pedras aqui em pães e coma, mate sua fome, porque tenho visto também toda a sua trajetória aqui no deserto. Então o Senhor Jesus, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Os planos do diabo, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ele desfez da minha vida e da tua vida. Porém, o inimigo não se contendeu. Pegou Jesus, levou ele até a cidade santa, Jerusalém, e o colocou no alto lugar do templo. E disse: atira-te daqui para baixo, porque está escrito que os teus anjos te pegará na mão, para que tu não tropece lá embaixo e morra. Jesus disse: Satanás, também está escrito: adorarás o seu Deus, somente a Ele adorarás. Não coloque Deus à prova. Então, ele não se contendeu ainda e levou ele até um monte alto e mostrou todos os reinos do mundo, deste mundo aqui terreno. Ele mostrou todos os reinos e disse: tudo isso eu te darei, Jesus, Filho de Deus. Mas para eu te dar, tu tens somente que se prostrar nos meus pés e me adorar. Então o Filho do Homem, Jesus Cristo de Nazaré, o Messias, o Emanuel, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, disse: apartai de mim, Satanás, e só a Deus servirás. Somente a Ele e a ninguém mais. Eu vim para realizar os planos de Deus na vida de todos os seres humanos. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus só tem um único nome: Deus. Fez tudo, sabe de tudo, conhece tudo e todos. Mas os seres humanos desta época colocam muitos nomes em Deus, muitos títulos. Ele só tem somente um nome, não é vários. E o nome dele é Deus
conosco. Assim, o Senhor Jesus, ele disse para a mulher de Samaria, a samaritana. Ele disse a ela: o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ele é a verdade. Ele é a verdade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, e todos que estão assistindo esse vídeo, há muitos hereges e muitas hereges também, que em vez de ajudar, estão só atrapalhando, porque eles nem entram no reino e nem deixam os outros entrarem. Ficam na porta, empatando, impedindo que os outros que estão vindo para entrar no reino dos céus, eles ficam impedindo. Mas nunca se esqueça do que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ele disse: vocês são como os sepulcros caiados, branco por fora, mas podre por dentro, cheio de ossos. Vocês nem entram no reino e nem deixam os outros entrarem. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas! Então, meus irmãos, e todos vocês que estão assistindo esse vídeo, não aceitem e não acreditem que dá no mesmo nessas heresias, nesses hereges. Pegue sua Bíblia, que eu sei que você tem, e outros também ainda não têm. Leiam e medite, e pense nas coisas que já praticaram, e comecem a acreditar, e se arrependam, creiam no Evangelho, creiam em Jesus Cristo de Nazaré, o Messias, o Filho de Deus, se batizem e voltem por livre e espontânea vontade. Voltem de corpo e alma e espírito para Ele, não praticando as más ações, sempre rejeitando as más ações e fazendo as boas obras. E agora todos vocês fiquem com a gloriosa paz do Messias chamado Cristo Jesus, e até logo. Amém.